Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores e escritoras para poder falar sobre a sua arte, sobre a sua escrita e sobre a sua vida também, curiosidades e coisas mais. A gente está sempre por aqui trazendo aquilo que há de novo na literatura para a gente poder ampliar nossos horizontes. Eu sou o tio Flávio e vou conduzir esse programa com vocês, recebendo hoje o fonoaudiólogo, professor, escritor Rodrigo Moreira. Rodrigo, seja bem-vindo a esse nosso espaço de troca, de convívio, de conversa e de amizade também, né? É isso aí, tio Flávio. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e estou à disposição para a gente conversar aí sobre meu filho, né? É o primeiro? É o primeiro filho. Então nós vamos falar sobre... O filho está aqui, ó. É este aqui que está novinho. Vai ter o lançamento e a gente está aqui em primeira mão. Mas antes da gente começar essa conversa, de falar também sobre o currículo do Rodrigo, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, pode assistir novamente? Pode. A gente tem lá no canal do YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, que a qualquer momento você pode nos assistir. Mas tem também no portal Hoje em Dia, então no portal do Jornal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, a gente entra com uma nova entrevista. Assim como uma nova entrevista na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Também pode nos acompanhar na rádio web do Jornal Hoje em Dia, que fica lá no portal. E temos as rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, Rodrigo Moreira é fonoaudiólogo mineiro e especialista em comunicação e oratória. Ele é formado em fonoaudiologia em 1996, ou seja, tem 30 anos que trabalha com... Tem 30 anos que está formado em fonoaudiologia, né? Tem 25 anos que trabalha com comunicação e oratória. Sim. E tem 15 anos que tem um instituto. Isso, né? Perfeito. Ou seja, tem uma caminhada boa por aí, né? Uhum. Iniciou sua carreira trabalhando com médicos, otorrinolaringologistas. Os nomes já são até um teste de fonoaudiologia também, tá? No tratamento de pacientes com dificuldade de voz e fala. Ao longo da prática clínica, percebeu que muitas pessoas precisavam não apenas de uma boa voz, mas também de aprender a se expressar melhor. E aí ele se dedicou a estudar e a criar essa trajetória no ensino da comunicação e da oratória. Hoje, ele é fundador e presidente do IBRO, que é o Instituto Brasileiro de Oratória, onde desenvolveu um método, né, que é o método Falar Melhor. Eu adoro isso, porque quando eu assisti uma palestra dele, pelas primeiras vezes, ele falava, porque nós mineiros temos uma mania de falar melhor, né? Falar melhor. E ele falava, falar com R, melhor. Então é o método Falar Melhor, voltado para ajudar pessoas a vencer o medo de falar em público e de se comunicar, e para se comunicar com mais confiança. O livro que ele lança agora em abril de 2026 é Curso de Oratória, a essência do método Falar Melhor. Então aqui ele vai nos explicar o que ele traz. Uhum. Mas antes da gente entrar no livro especificamente, eu queria que o Rodrigo falasse para a gente sobre essa questão da oratória. Muita gente tem medo, de fato, muita gente não consegue enfrentar uma câmera ou um público, né, uma apresentação em escola para pessoas que são mais próximas até, e esse medo, ele acomete muita gente. Eu queria entender o que é a oratória e se a oratória é dom. E se não tem como, nasci com o dom, se não nasci, vai buscar outra coisa para fazer. O que é, Rodrigo? Tio Flávio, mais uma vez, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhando meu conhecimento com você e com os seus web espectadores, né, que nos acompanham aqui. Primeiro, você trouxe vários aspectos aí na sua pergunta. Vamos começar pelo medo. O medo, geralmente, é do desconhecido. Então, eu treino muitos alunos que nunca sentaram numa cadeira dessa, com um entrevistador, uma câmera aqui, outra câmera aberta ali, e essa situação é totalmente nova. Então, muitas vezes a oratória, a comunicação profissional, para aquele empresário que eu treino, ele é uma caverna escura, no meio da floresta amazônica à noite. Quem é que entra nessa caverna?
Não vou mesmo, né? De jeito nenhum. Então a oratória é essa caverna escura e o meu treinamento ele é a lanterna. E eu falo o que tem nessa caverna, eu dou a lanterna para o meu aluno e ele, desta forma, tem segurança e conforto para entrar. Quando você tem conhecimento, o medo vai desaparecendo, mas a concentração continua, porque não é questão de você falar de qualquer jeito. Aí vem as técnicas de oratória, vem as técnicas para você entrar nessa caverna com segurança. Pois é, então tem técnicas. Tem muitas técnicas. Agora, por exemplo, eu estou aqui, tem técnica para ficar sentado nessa cadeira, tem técnica do que eu vou fazer com as minhas mãos, tem técnica de olhar, porque eu tenho você aqui, tio Flávio, e tenho aquela câmera também que está me filmando, onde chega nos olhos do seu web espectador. Então eu tenho que saber transitar entre a câmera e você. A preferência é sua, viu, tio Flávio? Ah, obrigado. Então, mas 90... mas também dê muita atenção a eles. 90... Mas, de qualquer forma, enquanto a gente está conversando aqui, eles estão nos vendo, né? Às vezes eu falo com meus alunos assim, que numa entrevista, quem assiste de casa ou da internet, de onde for, ele é meio que um penetra numa conversa de duas pessoas. Então, nós estamos conversando aqui, a pessoa que está ali está acompanhando a nossa conversa. Exatamente. Então, eu olho para ela, mas a preferência, 90% do tempo do contato visual é com você. Porque e aí vem a pessoa vai dar uma entrevista olhando só para a câmera, né? Aí deixa você no vácuo aí, né? E a gente sempre fala, né? O câmera, ele vai se virar, ele vai te achar. Mas a pessoa pergunta e o outro está falando ali. Óbvio, tem gente lá nos ouvindo, tem gente lá nos assistindo. Mas isso aqui causa uma humanidade maior, né? Sim, na fala, no contato, né? Exatamente. E a oratória, o meu método, que é o que eu explicito aqui no livro, o meu método é baseado num tripé teórico. Expressão corporal, imagina um triângulo aí. Expressão corporal, desenvolvimento de raciocínio e inteligência emocional. Esse triângulo, ele se ramifica. Então, existem técnicas de expressão corporal, como, por exemplo, isso que eu acabei de fazer aqui, que é o gesto. Existem técnicas de desenvolvimento de raciocínio assertivo, aí vem a PNL, etc. E existem técnicas de controle da inteligência emocional. Porque se você não controlar suas emoções ao ter uma fala profissional, você entra em pânico. Você foge, você luta com a experiência, a famosa reação luta-fuga, que é eliminada com conhecimento que atua no córtex pré-frontal. Então eu tenho uma aula só sobre a neurociência da oratória. Então, inteligência emocional, expressão corporal, desenvolvimento de raciocínio. No meio desse triângulo, se você dominá-lo, você brilha. Aí eu coloquei um sol no meio do triângulo. E esse brilho, tio Flávio, não é para o meu aluno, para mim, para você, ficarmos vaidosos, metidos ou arrogantes. Senão você dá aquele famoso tiro no pé. Porque o público, ele sente que você está arrogante, metido e diminuindo o público. A fala é sentimento, né? E aí aí o público não vai gostar de você, vai achar você chato e realmente metido. Então tem que tomar muito cuidado com a arrogância, quando você fala bem. Então eu treino isso nos meus alunos. Isso faz parte até da parte moral daquele ser humano que está falando. Ótimo. E quando a gente fala sobre essa questão, então, da técnica, parece que as pessoas falam assim, poxa, então a gente tem técnica para falar, para expressar, para usar as mãos. Isso não deixa a fala um pouco... Não tira a emoção da fala, não tira o sentimento da fala, já que você está aplicando muita técnica nisso? Tio Flávio, sabe qual que é o sonho do orador perfeito? Ser natural com técnica. Então, é natural. Por exemplo, eu tenho uma filha agora que está para tirar carteira de motorista. É lógico que ela vai dirigir o carro lá na hora do exame com o instrutor, mais tensa. Ela vai ficar até mais robotizada para executar a técnica da direção de um veículo. Depois, o que acontece? Ela se solta, mas com técnica. Então, é natural, assim, no início de um treinamento de oratória, o meu aluno se sentir e realmente ficar um tanto quanto robotizado. Mas eu falo, confia no método. Você vai se soltar com técnica. Você vai ser você com técnica. Mas isso é o resultado final de um processo de aprendizado. Você, tio Flávio, somos professores. Então, você pega o aluno ali, você já tem a visão do método. E você já vê a transformação acontecendo lá na frente. Mas ele tem que confiar no professor,
O aluno tem que oferecer o melhor que ele pode, do ponto de vista de aprendizado, e confiar no caminho, que é o método. E é legal quando a gente fala sobre essa questão do método, que eu falei aqui, sobre o sentimento, o médico tem método, né? O médico tem técnica. Então, o jornalista tem técnica. Isso. E essa questão do controle das emoções também. Quando você fala da voz, parece que você vai lá só treinar como que você deve colocar-se diante de uma câmera ou diante de um público. Mas tem o controle da emoção, porque se você está dando uma palestra para um público grande lá, ou pequeno, e alguém levanta e te contradiz ou te ofende, qual será a sua reação? Né? Sim. Então, até para isso a gente tem que ter também técnicas, porque eu vi uma entrevista um dia desses de uma pessoa, não vou citar aqui não, que ela estava falando e aí alguém interrompeu, muita gente interrompendo, falando, e ela conseguiu manter a fala dela e entregar o recado dela sem se deixar perturbar com aqueles ruídos que tinham ali. Isso é fantástico, né? Excelente. Isso aí entra no tópico inteligência emocional para lidar com um público hostil. Eu treino muitos alunos, tio Flávio, para audiência pública. Você sabe que a audiência pública tem polícia na porta, né? O meu aluno olha para mim e fala, professor Rodrigo, será que eu sobrevivo? Eu falei, no quesito oratório você vai sobreviver, mas ela já sabe que ela vai apanhar, que vai ter perguntas, que a população não vai concordar, que vai ter pessoas contradizendo ela já vai pronta para apanhar. Exatamente. Do ponto de vista ali mental. Não vai com aquele sonho de Alice, né? Todo mundo vai gostar, agora, uma boa oratória. A boa oratória, sem esse controle, sem esse autocontrole, ela fica patinando um pouquinho também, né? Sim, tem que ter. A inteligência emocional é fundamental. Entrou em pânico, a técnica de expressão corporal e desenvolvimento de raciocínio vai por água abaixo. A emoção é fundamental. E é interessante, tio Flávio, que você tem que colocar emoção na sua fala. Porque o oposto de uma fala com emoção é aquela fala monótona, sem vida, sem entusiasmo, sem energia, sem convicção, sem presença. Então, é importante saber, com a inteligência, colocar emoção. Por isso é que chama inteligência emocional. As melhores apresentações que você já entregou, tio Flávio, nas suas palestras, eu também, e que você já assistiu como ouvinte, você pode ter certeza que o comunicador colocou emoção. Ele tem presença. Então, eu treino muitos médicos, por exemplo, e você sabe que a fala de um médico num congresso costuma ser monótona. Aliás, assim, me desculpem os meus alunos médicos que estão me ouvindo, mas vocês sabem disso. Há uma tendência à monotonia, talvez pelo fato, né, de vocês estudarem muito, de querer gerar naquele seu paciente aquela sensação assim de, né, fique tranquilo, mas aí vai para o palco de um congresso e apresenta uma técnica cirúrgica maravilhosa após o almoço de uma feijoada. As pessoas vão pelo amor de Deus, você quer ambiente melhor para dormir, tio Flávio, do que um orador monótono, cadeira confortável, ar-condicionado, depois do almoço de uma feijoada? Eu lembro de uma entrevista do Clóvis de Barros que ele falava justamente sobre isso, porque a gente está falando de médico aqui, mas várias profissões também têm essas características, né? O Clóvis de Barros, ele dizia que ele foi contratado por um pessoal aí para dar uma palestra na HSM, porque o pessoal que o contratou, era um grupo hospitalar, só mandava médicos, e as pessoas já estavam reclamando que os médicos eram extremamente competentes, mas não conseguiam se conectar. Então eles queriam um palestrante para conectar com o público, eram 8.000 pessoas, se não me engano, e aí vem essa coisa que é interessante que você fala, porque pode mandar o médico também, não pode? Sim. O médico que tem conhecimento daquela área, que tem pesquisas naquela área, que tem uma vivência naquela área, ele pode ir lá, ele só tem que saber como falar. Isso. Né? Como conectar. Isso. E hoje em dia, os melhores médicos, eles viram até speaker de laboratório. Ou seja, garoto propaganda do laboratório. Reúne lá os melhores médicos da cidade, no melhor restaurante da cidade, e aí coloca um projetor e o médico ele fala sobre o tratamento que ele realiza, logicamente com o medicamento que está patrocinando o jantar, né? Então, speaker de laboratório. Ou seja, o que ele ganha ali para ser speaker vale 10 cirurgias que ele faz. E ainda tem um jantar maravilhoso no melhor restaurante da cidade. E ele é uma celebridade ali para os outros médicos. Tem toda uma questão também de ego, né? Daquele orador, daquele médico. Então, não só médicos, né? Os empresários de sucesso,
Eles são chamados para falar em palcos de eventos de empreendedorismo. Direto, tio Flávio, direto. Professor Rodrigo, eu já neguei aqui, eu tive um aluno que falou isso, eu já neguei aqui 5 aparições em eventos de empreendedorismo, todos estão agendados para o segundo semestre e vamos começar o nosso treinamento hoje. Eu estou indo aí, porque você tem que me preparar para subir nesse palco, porque eu não vou subir de qualquer jeito, eu não sei nem segurar no microfone. E eu sei que não tem, eu creio, penso que não tem como você me responder com exatidão o que eu vou te perguntar. Mas, porque cada caso é um caso. Mas as pessoas falam assim, mas demora. Demora para poder, porque cada caso é um caso. Sim, tem gente sim. que tem pessoas que têm até dificuldades de fala, né? Tem gagueira, por exemplo, quando ficam nervosos. E como é que faz para poder saber? O cara tem daqui a um mês, ele tem que fazer uma apresentação. Ele quer entregar o melhor dele. Ele te procura para em um mês entregar isso aí. O que é que você diz a ele? Tio Flávio, isso aconteceu num prazo de 1 semana. Eu tive um aluno, e se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber quem é, mas não vou mencionar nome nem CPF. Esse meu aluno, ele me procurou assim para fazer uma palestra. Hoje nós estamos gravando aqui numa quarta-feira, como se fosse quarta-feira que vem. 1 semana. Eu atendi ele até domingo, hein? E ele teve 1 semana para subir no palco em alta performance. Ele nasceu com uma leve paralisia cerebral, os médicos falaram que ele não ia nem andar e ele virou triatleta. Ele conseguiu superar aquilo com esforço, com empenho, com a ajuda da fisioterapia e tal, virou triatleta com esse prognóstico de nem andar. E ele teve que contar essa história de como que ele saiu da paralisia cerebral ao triatleta, Ironman. Eu falei, beleza, é isso aí, 1 semana, né? Eu olhei para ele e falei assim, eu tô achando que nós não vamos conseguir não, é pouco tempo, hein, para você receber aplauso de pé nessa sua palestra. Você acredita que ele levantou da cadeira, eu estava sentado numa mesa com ele, ele levantou da cadeira, bateu a mão na mesa assim, ó, com as 2 mãos assim, deu um soco na mesa, olhou no meu olho, tio Flávio, e falou assim, professor Rodrigo, começa a me ensinar. 1 semana, todo dia ele foi na minha sala, quarta-feira eu fui no auditório, sentei na primeira fileira, ele usou todas as técnicas de oratória, estou até arrepiado aqui, e recebeu aplauso de pé. Olha só. Agora, como é que você questiona uma pessoa assim, eu acho que você não vai dar conta? Para um cara que teve essa história de superação. Agora, cada um é cada um, cada um é cada um. A minha mentoria são 4 aulas de 1h30. Aí eu falo para o aluno, vamos fazer essas 6 horas de treinamento. Se precisar de mais, a gente dobra isso. Mas pode ser, tipo, tem aluno que em uma aula, ele olha para mim e fala, professor Rodrigo, vou cancelar as outras 3. Já estou satisfeito. Estou satisfeito. Aí eu já cancela. Ou senão fica de crédito aí. Impressionante, né, tio Flávio? Educação, você tem que colocar para fazer. Eu esqueci o nome do filme que tem um rei que contrata um fonoaudiólogo. Discurso do Rei. Discurso do Rei. Famoso, né? Que é fantástico, né? Na época eu nem sei se chamava fonoaudiólogo, né? Naquela época lá. Mas era tipo assim, um coach de comunicação. Também não tinha esse nome. Era o quê? Um professor de fala? Era um assessor do rei. Foniatra. Antigamente, antes da fonoaudiologia, chamava foniatra. Porque a fono também é nova, né? A fono é nova. Você sabe que a fono nasceu aqui no Brasil, ela foi tipo homologada no ano que eu nasci, 1975. Então a fonoaudiologia no Brasil, ela tem a minha idade. Então, assim, uma feliz coincidência, eu nasci, né? E não tinha ainda. E é interessante que eu formei em fonoaudiologia, percebi que a oratória não é ensinada no Brasil, estudei oratória, juntei com o meu jeito falador de ser, porque eu não tenho aquela história para contar, tio Flávio, de que eu sou um ex-tímido, porque eu nunca fui tímido. Eu apresentava trabalho na faculdade, na escola, grupo de jovens, eu era o protagonista da peça de teatro, fazia palestra, tudo na raça. Eu não sabia nada de oratória. Aí, mas os meus docentes, tutores, me jogavam lá na frente, eu ia. Eu levantava da cadeira com facilidade e salvava o grupo. Recebia elogio na volta. Aí eu falei, até que esse negócio de oratória, eu sou feliz com isso. É interessante. Eu estudei oratória e me transformei em professor de oratória com o meu diploma de fonoaudiólogo, dando um respaldo mais científico, no fundo. Eu tenho muitas pessoas que me procuram que valorizam isso. Falar, eu vi que você é professor de oratória e fonoaudiólogo também, né? Eu falei, isso mesmo. Quando você abre a boca, eu sei tudo o que acontece no seu trato vocal. Exatamente. Isso ajuda demais, né, tio Flávio? Então eu juntei essas 2 especialidades, né?
fonoaudiologia, professor de oratória, e não sou um ex-tímido. Eu sou um ex-comunicador sem técnica. Tem gente que gosta de usar esses apelos, né? Sempre fui tímido e venci. Agora você vai também. Não fui não. É. E a ideia do livro surge como, quando? Aqui você coloca o seu método, as perguntas, né? E a leitura do livro dispensa uma mentoria com você? O livro é a teoria, né, tio Flávio? Tem que partir para a prática. Uhum. Eu recomendo pelo menos uma aula de 1h30 comigo, coloco o aluno para falar, filmo ele falando e dou o feedback. A gente faz isso umas 3, 4, 5 vezes, aí compara. Sabe aquele negócio tipo transformação? O primeiro e o último? Como foi o primeiro? Isso. Então, lê o livro, vai na teoria. Eu já gravei tudo que eu ensino também. Então, já pensou juntar o livro com a videoaula do professor? Aí depois faz uma mentoria presencial para fazer a prática, aí fecha o treinamento. Você tem aquelas pílulas ainda que você coloca no site? Tem falar lá melhor? Porque sempre quando a pessoa me pede indicações, eu falo, entra no site, o site ainda é Falar Melhor? É Falar Melhor, mas eu recomendo ir no meu Instagram ou no meu YouTube. Né? Digita, no meu site é o Falar Melhor, aí no rodapé do site tem o link de todas as minhas redes sociais. Então o portal é o site. Portal, né? Porta de entrada. Aí lá tem, no rodapé, o link das redes sociais. E eu trabalho, tio Flávio, com marketing de conteúdo. Eu entrego realmente o meu conteúdo, eu não escondo nada. Porque o que transforma é a prática. O que transforma é a mentoria que eu dou para o meu aluno, para poder colocar a minha teoria dentro da prática do aluno. Então, se puder adiantar a teoria, eu até prefiro, né, tio Flávio? Lógico. Vamos direto para a prática. E como é que adianta a teoria? Lendo o livro, assistindo as videoaulas. Então, a minha metodologia, o meu método Falar Melhor é híbrido. É híbrido. Ele tem a parte online e a parte presencial. E quando que surgiu essa ideia, então, de colocar o curso no livro? Tio Flávio, você sabe que os meus alunos me ajudam muito, né? Quando eu começo a dar aula, eu indico um tanto de referência bibliográfica. E o que eu já escutei do meu aluno olhando no meu olho, falando assim, e o seu livro, professor? Eu falei, gente, eu tô sendo cobrado aqui, né? Falei demais, parei pouco para escrever, né? Aí o que eu fiz? Criei a minha apostila, né? A minha apostila, eu renovo ela todo ano, já está na 25ª edição. Aliás, podia ter trazido para você ver. 25ª edição. São 25 anos, né? Aí o que eu fiz? De tanto ouvir essa pergunta provocativa dos meus alunos, e o seu livro? E eu vendo aquela apostila construída há 25 anos. Aí a editora me ligou e falou assim, professor Rodrigo, seria uma honra ter você na nossa prateleira. Aí eles publicaram para mim de forma gratuita, logicamente, depois eu comprei os exemplares para revender, e eu publiquei o livro como resultado da minha apostila. Então esse livro aqui, ele é a minha apostila transformada em livro. Mas eu estou de olho nesse livro também, sabe o que, tio Flávio? Esse código de barra aqui. Porque esse código de barra é da Biblioteca Nacional. Então, uma coisa é registrar marca, a outra coisa é registrar propriedade intelectual. Então, na hora que eu registrei na Biblioteca Nacional, com esse código de barra, a essência do método Falar Melhor, aí ela é minha. Aí ninguém pode falar assim, o método Falar Melhor é meu. Eu falei, não, eu publiquei primeiro. Tá vendo? Então, eu estava de olho nisso aqui, tio Flávio. Então, esse livro é a minha apostila transformada em livro, focado aqui na Biblioteca Nacional para registrar a propriedade intelectual. E infelizmente a gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Pessoas que vão fazer um curso, pegam aquela apostila ali, fazem alguma mexida e publicam como se fossem delas, né? E isso aí, quando você faz alguma coisa nesse sentido, né, da preservação da propriedade intelectual, a gente tem a garantia de que o que nós fizemos está lá registrado. Você tem uma ideia, quando a gente fala dessas questões que são muito importantes, quando eu comecei a dar aula, e o nome Tio Flávio surgiu há acho que mais de 20 anos, mas quando eu comecei a dar aula, um colega da área de Direito, Renato Dolabella, falou comigo assim, por que você não registra o Tio Flávio? Eu falei, mas Tio Flávio... Qualquer pessoa que tem um Flávio e tem um sobrinho tem um Tio Flávio, né? Mas Tio Flávio como marca. E aí eu fui lá para palestras, coisas, e eu registrei como Tio Flávio. E já teve um problema que aconteceu e que o registro me defendeu, né?
Então a gente tem que pensar muito nessas questões. Isso mesmo. Eu tive um aluno amigo, que ele está querendo escrever um livro. Aí ele falou assim, ô Rodrigo, nem colocou o professor na frente, não, que é meu amigo. Ele falou assim, ô Rodrigo, quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Aí eu falei com ele assim, 25 anos. 25 anos. 25 anos, que a minha apostila tem 25 anos. Eu peguei a apostila, tio Flávio, mandei o PDF para a editora. E se pensar direitinho, Falei, foram tá 30 aqui o livro. anos, né? Porque você teve o tempo de faculdade para poder estudar. Não, mas na verdade eu formei em fonoaudiologia e fiquei 5 anos estudando oratória. Isso é um tempo quase de um doutorado, né? Aí eu fiz, mas meio que por conta própria. Eu falo que eu sou autodidata, porque eu estudei sozinho, a hora que eu vi, eu estava transformado em professor de oratória. Então, 5 anos estudando, como oficialmente professor de oratória, 25. E me fala, para aproveitar então, o que é o IBRO? O IBRO é um instituto, I de instituto, B de brasileiro, e OR de oratória, aí juntando tudo dá IBRO. Então, isso foi uma estratégia, tio Flávio, porque antes do IBRO existia o Rodrigo Moreira, que é o professor, e o método Falar Melhor. E uma estratégia até de marketing, porque uma grande empresa não quer comprar de um CPF, quer comprar de um CNPJ. Aí eu falei, gente, eu tenho que oferecer algo diferente para o mercado para ser contratado por grandes empresas. Aí conversando, ia chamar IMO, Instituto Mineiro de Oratória. Aí conversando com uma agência de publicidade, esse pessoal que faz marca, né? O Diego, lembro dele, Diego Lee, sou muito grato a ele, se você estiver ouvindo, Diego, né? Muito obrigado. Ele chegou e falou assim, professor, vamos pegar o Brasil todo de uma vez, IMO, vamos pôr um BR aí. Aí ficou IBRO. Eu falei, legal, fechou. Aí uma semana e meia para ele fazer a logomarca, me apresentou as opções e aí fechou no IBRO. Então o IBRO ele existe há 15 anos, né, dos 30 de fonoaudiólogo, né, na metade do caminho aí surgiu o IBRO, que é meu CNPJ. E quem é que busca o IBRO? O que a gente encontra no IBRO? Por exemplo, eu quero um atendimento de fonoaudiologia, eu devo ir lá? Lá o IBRO é uma sala de aula. E essa sala de aula tem a mesa do professor, não tem? Essa mesa é onde eu faço meus atendimentos individuais. Então eu tenho uma sala, né, quem entrar no meu Instagram Falar Melhor, está fixado lá em cima, conheço o IBRO. Vocês vão ver um vídeo institucional eu dando aula no IBRO. Então imagina uma sala de aula com 12 carteiras de braço, recebo lá meus alunos que se inscrevem no meu curso pelo seu CPF ou a empresa manda. Fala, estou com 12 vendedores aqui, você treina eles, professor? Para mim, treino. Aí a gente marca, eu dou o curso para eles lá. E também tem alunos que falam assim, professor Rodrigo, eu já falo, eu não quero turma não, eu quero começar hoje, você tem horário aí? Mentoria individual. 4 aulas de 1h30. Tem início, meio e fim. Aí a gente vê o que acontece. Se precisar, a gente dobra isso aí para 8. E se precisar, igual eu te falei, faz só uma. Né? As outras 3 aqui fica de crédito. Porque a vida continua, né, tio Flávio? Exatamente. Os desafios, eles são constantes. Então... Para a gente poder encerrar nossa conversa aqui, eu queria que você falasse para mim algumas coisas que são mais técnicas. Por exemplo, a gente vai assistir uma televisão, um programa de televisão no Nordeste, a gente assiste em Minas Gerais, a gente vê que as pessoas têm os seus regionalismos. Sim. Né? Então, muitas vezes, eu falei aqui com você sobre estudar, eu falei, a gente estuda e estuda, né? Já sai o som de I. Ou falar melhor, falar melhor. Oncovô. Oncovô, né? Concotô. Né? E isso a gente 60 vê pesado muito, 60 aí é ótimo. Tem gente que deve vir de outros estados ou até de fora do país. Eu tive um aluno esse final de semana, tio Flávio, que ele falou assim, tô aqui para aprender a falar melhor. Eu falei, tô aqui e ele te ensinar. O que a gente faz com esses regionalismos? Ô tio Flávio, esse negócio é o seguinte, aqui em Minas Gerais, todo mundo tem o mesmo sotaque, então todo mundo fala igual. Agora, vai apresentar um jornal nacional, seja ele na Globo ou em outra emissora, ou seja, que atinge todo o Brasil. Existem fonoaudiólogos contratados pela emissora para retirar o sotaque e você ter uma comunicação, uma fala neutra que atende o Brasil inteiro. Atinge mais gente, Ninguém sabe de onde que um apresentador de um jornal em nível nacional é. Você não sabe se ele nasceu no Rio, se ele foi criado no interior de São Paulo, porque ele não fala porta e nem testa. Então, você tem que saber onde que você está pisando
e se o seu sotaque ali, ele está autorizado ou não. E isso é importante, porque às vezes Adaptação. é válido, né? Adaptação. Às vezes a pessoa quer aquele sotaque. Tive um aluno vendedor que ele cansou de ganhar dinheiro lá no Mato Grosso e ele era recebido nas grandes empresas pelo que ele era o mineirinho. Então todo mundo queria ouvir o Túlio, o mineirinho, falar. E aí eu abri as portas para ele e ele tirou vários pedidos e ele fazia o teatro com mineirês. Legal. Ele falou, professor Rodrigo, se você tirar meu mineirês, você me quebra. Então assim, eu preciso do meu mineirês, é meu marketing, é a minha porta de entrada. Olha só, o Tio Flávio, e tem essa questão do rapport, né? Do rapport. Todo comunicador profissional tem 3 características: flexibilidade, teatralização e originalidade. Então você é palestrante, eu sou palestrante. Se a gente puder entregar para o público algo que eles nunca ouviram, maravilhoso, né? Você é original. Você tem que flexibilizar o seu comportamento de acordo com o cenário que você encontra. Aí entra a flexibilidade e uma pitada de teatro, né, tio Flávio? Todos temos que ter. Na caneca da vida, 3 gotas de teatro. Que é fantástico, né? Teatro é arte. Então, você conseguir colocar na sua fala a arte do teatro, isso aí não tira de forma nenhuma a essência, o conteúdo, mas você consegue comunicar melhor, chegar melhor nas pessoas, e isso faz toda a diferença. Faz. Rodrigo, para encontrar, então, para saber sobre o seu livro, saber sobre as suas mentorias, o seu trabalho, ou os seus conteúdos, que você produz conteúdos, como que as pessoas podem fazer? Vamos simplificar isso, tio Flávio? Falar melhor. Pronto. Digita aí no Google, ou no chat GPT. Agora... Ou o Google tem que tomar cuidado, né? Porque, te falar, o pessoal não está pesquisando mais no Google, não. Então, assim, digita em algum lugar aí da internet, falar melhor, vocês vão encontrar o meu site, vão encontrar meu Instagram. Então, lá no meu site tem o link para você adquirir o livro. Ele já está em todas as plataformas digitais, apesar do nascimento oficial dele ser dia 15 de abril. Ótimo. Então, eu convido, você está convidado, né, tio Flávio? Estou torcendo para sua agenda permitir, mas eu já fiz a dedicatória desse aí para você. Isso, está aqui. Está aí, esse é seu, né? Está ali de presente. Vou me sentir muito honrado com o seu tempo de leitura nele. Mas quem quiser ir no lançamento do livro, se der tempo, manda uma mensagem para mim, para a minha equipe, que eu te mando o link para você encontrar comigo. Eu vou fazer uma palestra gratuita, interativa, motivacional, e vai ser uma noite festiva, não só de autógrafo do livro, mas também de comemoração aos meus 30 anos como fonoaudiólogo, 25 como professor de oratório e 15 anos do IBRO. Eu consegui um espaço muito importante aqui em Belo Horizonte. E quem quiser, manda aqui um eu quero, que a minha equipe manda o link para você. Vai ser um prazer te encontrar lá. E aí então entra no Falar Melhor, mas só fala para mim o seu Instagram. Falar Melhor. Também? Falar Melhor? Que ótimo. Vou simplificar isso aí, né, tio Flávio? Falar melhor, você vai me encontrar. Chega em qualquer lugar. Ótimo. Ô, gente, olha, a gente agradece a presença aqui do Rodrigo, que também é um convidado que eu tenho tentado trazer há mais tempo, mas questão de agenda a gente não tinha conseguido. Coincidiu que é justamente no pré-lançamento do livro, então ficou melhor ainda porque o assunto está mais quente. Mas agradeço a você, Rodrigo, a participação aqui e encontro vocês num próximo episódio. Até lá!